Olá, ontem eu participei de uma entrevista na TV digital Príncipe TV e ao final da entrevista, conversando com algumas pessoas, elas me pediram que era para falar um pouco sobre o acontecimento de 25 de novembro em São Tomé e Príncipe. A entrevista de ontem era para falar um pouco sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e nós acabamos falando um pouco sobre saúde mental como um todo da população em São Tomé e Príncipe, e algumas pessoas ao final dessa entrevista me pediram que era para falar um pouco sobre esse acontecimento de 25 de novembro do ano passado. Primeiro eu quero me apresentar novamente para as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Delmiro da Mata, eu sou psicólogo e trabalho e moro no Brasil. Já estou no Brasil há cerca de 18 anos. Vim fazer a minha formação e acabei ficando aqui no Brasil, residindo aqui no Brasil, como muitos santomenses que saem para se formar e acabam ficando fora por falta de atratividade para voltar para São Tomé e Príncipe por vários motivos. Mas sobre esse assunto a gente pode conversar numa próxima ocasião. Essa questão de perda de quadros, de cérebros em São Tomé e Príncipe, que é um processo muito triste que está acontecendo. Seja de pessoas que saem para se formar e que não regressam mais para São Tomé e Príncipe porque encontram boas oportunidades fora do país, seja em relação às pessoas que estão saindo de São Tomé e Príncipe para tentar uma vida melhor em outros lugares. E isso é algo muito grave que está acontecendo. Nós precisamos dar uma atenção para isso, mas a gente pode falar sobre isso em alguma outra ocasião. Então eu sou psicólogo, trabalho e moro aqui no Brasil, moro aqui na cidade de São Carlos, que é uma cidade do interior de São Paulo, com cerca de 260 mil habitantes, ou seja, só a população aqui de São Carlos já é maior do que a população de São Tomé e Príncipe, tá? Então vamos lá. Vamos a essa questão de 25 de novembro que aconteceu em São Tomé e Príncipe. Uma situação extremamente triste, tá? Estarrecedora que aconteceu no nosso país. Para quem não sabe exatamente do que se trata, porque eu moro no Brasil, tenho amigos e colegas daqui, talvez muita gente não tenha essa conexão com São Tomé e Príncipe. Então vou falar rapidamente sobre o que aconteceu. Na madrugada de 25 de novembro do ano 2022, no ano passado, algumas pessoas, alguns homens entraram no quartel em São Tomé e Príncipe. O que se sabe até agora, mais ou menos, é que parece que havia uma possibilidade, uma tentativa de eles darem um possível golpe de Estado, a tomarem o quartel. E acabaram sendo capturados, brutalmente espancados, juntamente com alguns militares também que parece que teriam participação nesse ato. Foram capturados, espancados e acabaram mortos. Alguns acabaram mortos e teve uma situação mais grave de uma outra pessoa que foi pelo que se sabe, buscado na sua casa para investigação e também acabou sendo torturado, brutalmente torturado e morto. Eu confesso que quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei em choque. Fiquei alguns dias muito mal, assim, eu acho que quase uma semana, com mal-estar em relação a essa situação. Porque para quem é de São Tomé e Príncipe, para quem conhece São Tomé e Príncipe, sabe que nós somos muito tranquilos, pacíficos. São Tomé e Príncipe é um país pequeno, de cerca de 200 mil habitantes, são 2 ilhas, e nós não estamos acostumados com esse tipo de situação, esse nível de violência que aconteceu lá. Então é uma situação realmente muito triste, muito impactante e que me fez pensar muito. Enquanto São Tomense, isso me fez pensar, porque eu acho que mesmo quem está fora de São Tomé e Príncipe precisa começar a dar um pouco mais de atenção à sua contribuição de alguma forma, do jeito que puder,
tá? Então esse fica, inclusive, meu apelo aos santomenses que estão fora de São Tomé e Príncipe, podem fazer alguma coisa, direto ou indiretamente, que a gente comece a dar um pouco mais de atenção a São Tomé e Príncipe, não só apontando o que não está bom, os problemas, as questões, as dificuldades de São Tomé e Príncipe, mas apresentando soluções, porque é isso que o país precisa. O país precisa de soluções, tá? E nós que estamos fora precisamos começar a fazer isso de alguma forma, direto ou indiretamente, cada um do jeito que conseguir, tá? Eu anotei os pontos aqui, que é para não me perder no meu raciocínio, então talvez eu vá para frente e volte atrás, mas eu quero colocar para vocês tudo que eu anotei aqui para a gente refletir junto sobre aquela situação que aconteceu. Então, como eu estava falando, esse foi um caso muito grave, tá? E sério em São Tomé e Príncipe. E hoje o meu objetivo aqui é trazer um olhar diferente para essa situação. Um olhar que até agora, eu não sei, mas eu não vi ninguém falando dessa questão com esse olhar. Um olhar mais técnico, tá? Voltado para a questão da saúde mental dos militares em São Tomé e Príncipe, tá? E da população de São Tomé e Príncipe como um todo, tá? Hoje, aqui no Brasil, é domingo, eu vindo para cá, da minha casa até aqui no consultório, aqui no meu consultório, eu fiquei observando a dinâmica, sabe, das pessoas tranquilas, passeando, dá para perceber que estava acontecendo uma corrida de bicicleta ali próximo do bairro onde eu moro, as pessoas passeando, corrida de bicicleta, algumas pessoas no café, na padaria tomando seu café. Então dá para perceber um certo nível de qualidade de vida, sabe? Um certo nível de bem-estar social. As ruas bem organizadas, energia elétrica em todos os lugares, água em todos os lares, tá? Isso é estado de bem-estar social. E é algo que nós podemos conseguir em São Tomé e Príncipe. Nós temos tudo para isso. Eu estive em São Tomé e Príncipe no final do ano passado e já fazia algum tempo que eu não ia lá, cerca de 7 anos, eu acho. E eu fiquei encantado, isso causou impacto para mim, mentalmente, assim, em relação ao nosso potencial enquanto país, sabe? Nós temos um país com muito potencial. O que nós precisamos é de um bom plano para transformar São Tomé e Príncipe num lugar maravilhoso, como tem potencial para ser. São Tomé e Príncipe tem potencial para ser um lugar maravilhoso. E eu fiquei realmente encantado ao voltar para o meu país depois de 7 anos e perceber que nós temos tudo para sair dessa situação que nós estamos, e nós devemos fazer isso, tá? Nós devemos fazer isso, pensando nas nossas crianças, nossos adolescentes. Nós temos a obrigação de fazer isso e temos tudo para fazer isso. E detalhe, se nós não fizermos isso, meus irmãos são tomenses, acreditem, os estrangeiros estão indo para lá, entende? Eu particularmente sou do Príncipe e eu percebi claramente esse movimento. Os estrangeiros estão indo para lá, eles têm dinheiro, têm acesso a financiamento, dinheiro, estão ocupando as melhores localizações, sabe, do ponto de vista geográfico das nossas ilhas. Eles estão nesse movimento. E se nós não nos atentarmos em relação a isso, pode ser que daqui a 100 anos, sei lá, São Tomé e Príncipe não nos pertença mais, entende? Então, nós precisamos refletir sobre isso e começar um movimento para mudar essa realidade de São Tomé e Príncipe. Tá, então vamos voltar. Mas por que eu fiz falei sobre essa questão de bem-estar na sociedade aqui, na cidade onde eu moro aqui no Brasil? O que isso tem a ver com essa questão de 25 de novembro que aconteceu em São Tomé e Príncipe? É porque, ao meu ver, enquanto psicólogo, o que aconteceu naquele dia no quartel em São Tomé e Príncipe foi uma grande catarse, sabe? Foi uma histeria coletiva, uma catarse. O que é catarse? É quando as pessoas estão estressadas e colocam para fora de forma brutal suas emoções negativas, entende? Seja por estresse, por cansaço, por alta pressão mental.
e elas colocam para fora toda essa pressão negativa, essa carga emocional negativa, tá? Isso acontece também nos processos de histeria coletiva, entende? Síndrome príncipe é comum, às vezes eu ouço aqui que tem alguma escola que as crianças estão a montar, estão a tomar jambi em São Tomé e Príncipe. Isso nada mais é do que um processo de histeria coletiva, de catarse que acaba acontecendo, tá? Em situações de muito estresse. E é o que se vive em São Tomé e Príncipe atualmente, situação de muito estresse, seja porque não tem água, não tem energia elétrica, as ruas todas esburacadas, cheias de problemas sociais. Você vai no hospital, não tem um atendimento médico adequado, o preço das coisas muito alto, as pessoas estão sem recurso financeiro para comprar alimentos e conseguirem ter uma vida com qualidade, tá? E eu vou vos falar algo muito sério. Eu acho que para quem vive em São Tomé e Príncipe, as pessoas talvez nem tenham a percepção do tamanho do problema que está instaurado em São Tomé e Príncipe. Quando você sai do exterior e vai para lá, você tem um impacto em relação àquilo. Então é um país, a nível da natureza, fantástico, maravilhoso, sabe? Mas socialmente aquilo é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, entende? E esse acontecimento de 25 de novembro foi um sintoma, tá? Foi um sintoma do que se vive atualmente em São Tomé e Príncipe. Então, gente, vamos pensar, vamos ver essa questão com esse viés, com esse olhar. O estado mental das tropas em São Tomé e Príncipe, entende? O estado mental da população de São Tomé e Príncipe em geral, a saúde mental, psicológica dessas pessoas. É isso que precisa de atenção, porque o governo santomense pediu ajuda de Portugal para enviar a polícia lá de investigação, para fazer a investigação. Eu acho que já houve um andamento em relação a isso, as pessoas já começaram a ser chamadas, né? Esquecendo o termo agora certo para usar, acusadas, daqui a pouco vão ser condenadas e talvez cumpram pena em relação a esse ato grave que aconteceu no nosso país, que manchou a história do nosso país. Isso é muito triste, isso que aconteceu, tá? Mas a minha pergunta é: será que o governo também pediu ajuda de Portugal ou de qualquer outro país para fazer um estudo sobre a saúde mental das tropas, a saúde mental da população de São Tomé e Príncipe em geral? Pensem nisso. Fica a minha sugestão para o governo atual para fazer esse trabalho, essa solicitação também de ajuda. Se não tiver recursos humanos e técnicos em São Tomé e Príncipe, peçam ajuda para algum outro país, para Portugal, que envie técnicos, psicólogos, médicos que trabalham com saúde mental, sociólogos, pessoal da assistência social, tá? Para fazer um estudo sobre a saúde mental das tropas em São Tomé e Príncipe e da população de São Tomé e Príncipe em geral, para vocês verem qual que vai ser o resultado desse estudo, sabe? Será que o governo está proporcionando atendimento psicológico e social para essas pessoas que foram vítimas dessa agressão toda e que sobreviveram, para os familiares dessas pessoas, para os militares também, inclusive? Será que eles estão tendo apoio psicológico, sabe? Como é que ficou o quartel depois em relação a tudo isso? Será que essas pessoas estão sendo assistidas do ponto de vista psicológico? Então fica a minha sugestão em relação a isso, tá? Porque senão, gente, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão ser presas, punidas e tal, e precisam mesmo ser presas e punidas. Cada um precisa assumir a responsabilidade pelo que faz. Mas se ficarmos apenas nisso, é como se nós estivéssemos tratando apenas o sintoma e não a causa do problema, entende? Em psicologia, o olhar é sempre para a causa do problema e não para o sintoma, entende? Então, se o paciente, por exemplo, chega no consultório, às vezes ele está com o coração muito acelerado, ele está nervoso, ele está tenso, ele não dorme à noite,
são vários sintomas que a pessoa tem. Mas isso são apenas sintomas. O que está causando o problema daquela pessoa são outros fatores, outras questões. E é isso que precisa ser tratado, é isso que precisa ser observado, entende? Em São Tomé e Príncipe se percebe atualmente os jovens querendo sair do país. Percebe-se atualmente um alto consumo de bebida alcoólica e outras substâncias psicoativas. Tudo isso é sintoma de algo que não está bem, ou de muitas coisas que não estão bem, que precisam ser observadas, trabalhadas e resolvidas, entende? E aí, até conversando com uma amiga minha ontem, em São Tomé e Príncipe, ela falou sobre falar de coisas mais concretas que se pode fazer em relação ao serviço de atendimento psicossocial. Tá? Então eu vou falar um pouco disso hoje, deixar minha sugestão em relação a isso, de sugerir para o governo atual que crie um serviço de atendimento psicológico em São Tomé e Príncipe, mas um serviço sério de atendimento psicossocial, um serviço sério, com recursos financeiros, recursos humanos, com capacidade técnica, pessoas que sabem o que estão fazendo efetivamente, que têm capacidade para fazer isso. E outra, às vezes você não precisa nem criar um monte de serviços, sabe? Um em cada escola, por exemplo, um em cada bairro, porque o país não tem recursos para isso. Você pode criar um grande centro, um lugar bom que funcione efetivamente e que atenda a população em geral. E depois essas grandes instituições, por exemplo, que nem o Exército, você pode criar um serviço ali dentro do Exército, dentro da polícia, porque são profissões extremamente estressantes, que lidam com muito estresse no dia a dia, tá? Em condições normais. Aí, se juntando a isso toda a dificuldade do país, o nível de estresse fica muito maior. Então, essas instituições precisam de um atendimento, de um serviço de atendimento psicossocial muito bem organizado para dar conta dessas demandas e trabalhar especificamente com cada pessoa que apresentar problemas individualmente ou fazer um trabalho coletivo naquele esquema de atendimento à saúde mental de forma preventiva, tá? De forma preventiva. Então fica a sugestão em relação a isso, de criar um serviço para atender a população de modo geral. Porque, meus senhores, nós podemos ter os melhores engenheiros, podemos ter os melhores economistas, seja lá o que for. Se a saúde mental da população não tiver ok, não tiver boa, esquece, nada disso vai funcionar, entende? A população precisa estar com a cabeça boa para se organizar, para fazer um plano, digamos assim, para as suas vidas. O país precisa ter um plano, como eu falei ontem na entrevista pro Príncipe TV, um plano sério, bem organizado, para que as coisas funcionem, tá? Nós estamos num país muito pequeno, São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno, então não dá para entender por que nós não conseguimos resolver esses problemas básicos, sabe? E uma das dificuldades que eu percebo em relação a isso é essa falta de união, sabe? Essa falta de união. E atualmente vive-se em São Tomé e Príncipe uma falta de esperança. E isso é muito ruim, essa falta de esperança. Porque quando a população perde a esperança, ela perde tudo. Porque a esperança é que nos mantém vivos, ativos, buscando resolver as coisas e viver as nossas vidas. Quando as pessoas perdem a esperança, elas perdem tudo. Eu vi aquela imagem de quando o atual primeiro-ministro chegou em São Tomé e Príncipe, aquele monte de pessoas que foram lhe buscar no aeroporto. O que eu vi ali, naquele momento, é um monte de gente querendo ter esperança em relação a alguma coisa. Alguém que chegou falando que ia ajudar, que ia resolver, que ia salvar o país de alguma forma, tá? Então eu vi naquelas pessoas ali um último nível assim de tipo, nossa, a gente precisa de alguém que nos salve, entende? Essa esperança que essas pessoas, que levou essas pessoas a fazer aquele movimento naquele dia. E assim, sobre isso, até aproveito para falar o seguinte: população de São Tomé e Príncipe, não é uma pessoa apenas que vai resolver o problema do país. Somos todos nós. Cada um de nós, juntos todos, é que vamos resolver o problema de São Tomé e Príncipe. Por isso, inclusive, nós precisamos
parar com essa briga política, um lugar tão pequeno, com um monte de partidos e rixas políticas, sabe? Isso só nos afunda, só nos afunda. Nós somos pequenos, somos poucos, nós precisamos nos entender, ter objetivos em comum, entende? A gente precisa funcionar que nem um cardume de peixe. Vocês sabem por que os peixes nadam juntos, tá? Em cardume? Para que eles fiquem mais fortes. Um outro peixe ali, por exemplo, quando vê um cardume junto, pode ser de peixinhos pequenininhos, mas quando eles se juntam, fica aquela coisa grande, um peixe maior do que ele se assusta e vai embora. Entende? E é isso que nós precisamos em São Tomé e Príncipe. Nós precisamos nos juntar. Nós precisamos nos juntar porque juntos nós somos mais fortes. Agora, separadamente, nós somos muito frágeis. Nós somos praticamente insignificantes. Se nós estivermos brigando, lutando, atacando uns aos outros em São Tomé e Príncipe. Então nós precisamos dessa união. Então, só para explicar um pouco mais sobre essa questão da catarse que eu falei, é como quando, não sei atualmente, mas antigamente era muito comum os pais ali no processo de tentar educar seus filhos, baterem nos filhos, sabe, de forma às vezes muito agressiva, muito violenta. E dá para perceber, às vezes dá para perceber, eu era pequeno na época, mas observando aquelas situações, dava para perceber claramente que naquele momento aquele pai ou aquela mãe estava meio que extravasando toda a sua raiva, sabe, todas as suas frustrações, às vezes em relação ao relacionamento afetivo que não estava bom, às vezes em relação a algum problema social, alguma dificuldade, extravasando toda aquela raiva em cima daquele filho ou daquela filha que estava tentando educar, entre aspas, naquele momento, sabe, batendo naquela criança. Isso nada mais é do que um processo catártico ali naquela situação. Então foi mais ou menos isso que aconteceu naquele fatídico 25 de novembro em São Tomé e Príncipe. E é uma situação, como eu falei desde lá do começo que eu fiquei sabendo dessa história, que caso isso não seja tratado de forma certa, vai se abrir uma porta que pode trazer muitos outros problemas em São Tomé e Príncipe futuramente, tá? No sentido de vingança, de continuação desses problemas, e nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. Essa situação precisa ser bem resolvida. Por isso que hoje eu, enquanto psicólogo que trabalho com saúde mental aqui no Brasil, que observo isso no dia a dia, quis trazer essa questão para a gente refletir aqui juntos, entende? Dessa atenção à questão psicológica daquele evento, o que aconteceu naquele dia, no quartel, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental. E é como eu falei, o que eu observo é que aquilo foi uma grande histeria coletiva, tá? Um processo catártico daquelas pessoas estressadas, cansadas de problemas no país como um todo, tá? E é isso que precisa ser observado. Então fica a sugestão ao governo nacional nesse momento, uma atenção em relação a isso. Crie um serviço de atendimento psicológico para a polícia, para a tropa, crie um serviço de atendimento psicossocial que possa atender os nossos estudantes, os nossos jovens, tá? Dá para perceber como muitos estão perdidos, sabe? Envolvidos com bebida alcoólica, com outras substâncias psicoativas, e isso não é por acaso. Essas pessoas não fazem isso porque elas querem, elas fazem isso por conta do contexto social no qual elas estão, um contexto de falta de perspectiva, de falta de possibilidades. Não existe nada pior para um jovem do que falta de esperança, do que falta de perspectiva. Então são questões que nós precisamos observar com muita atenção se nós quisermos realmente mudar essa situação, evitar que situações semelhantes voltem a acontecer em São Tomé e Príncipe. E caso nada disso seja feito, caso uma atenção em relação à questão psicológica em São Tomé e Príncipe não seja feita, outros problemas podem acontecer, infelizmente, tá? Então fica a dica em relação a isso, a toda a população de São Tomé e Príncipe em geral, em relação a essa questão de prestar atenção à sua saúde mental, de dar atenção a isso. O governo fica a sugestão de criar serviços para que as pessoas possam ser atendidas.
e de forma preventiva, de preferência. Não vamos deixar o problema acontecer para depois ir lá tentar resolver o problema. Isso precisa ser feito de forma preventiva, entende? Essa atenção psicossocial, a saúde mental das pessoas, tá? Nós tratamos sobre várias outras questões e às vezes não damos atenção para isso, que é fundamental. Porque a pessoa pode ter dinheiro, pode ter tudo. Se ela não tem saúde mental, nada disso funciona. Ela não vai conseguir sequer aproveitar o dinheiro que ela tem, entende? Então fica a dica em relação a isso. Por hoje é tudo. E se houver mais algum assunto que vocês queiram que eu dê a minha sugestão do ponto de vista psicológico em relação a qualquer questão, entre em contato, manda uma mensagem e aí assim que eu tiver tempo eu gravo um vídeo falando um pouco sobre o assunto. Um abraço a todos os santomenses em toda a parte do mundo, que eu sei que nós estamos em todas as partes do mundo, e especial a população de São Tomé e Príncipe, especialmente a população do Príncipe.